Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do Livro dos Espíritos em formato de aula. Nós estamos no capítulo 4, né, da primeira parte do livro, que fala sobre o princípio vital. Então, é o capítulo do princípio vital. Eu estou fazendo um teste aqui com um programa de captura de tela, porque utilizando o Facebook, eu observei que dava muito erro no vídeo em questão do som, está bem? Então, estou tentando fazer uma nova forma de aula aqui usando esse programa. Nós falamos na aula passada dos seres orgânicos e inorgânicos e hoje nós vamos falar sobre a vida e a morte. Assim que eu tiver um tempo, eu refaço os vídeos que estão com erros, tá bem? Bom, então vamos lá para os seres orgânicos. Não, desculpa, para a vida e a morte. Bom, vou aumentando aqui para a gente poder ler. A vida e a morte. Lembrando que esse livro é escrito por Allan Kardec e pelos espíritos. Bom, pergunta 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? E aí os espíritos respondem: esgotamento dos órgãos. Pergunta que vem em seguida. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E os espíritos respondem: sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue, tá? A vida corporal, hein, gente? Lembrando que não existe a morte, ok? Número 69, pergunta 69. Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? E aí os espíritos respondem: o coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Pergunta 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? O que acontece, né, com a matéria e com o princípio vital dos seres orgânicos? O que acontece depois da morte? E aí os espíritos respondem: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O corpo vital volta à massa de onde saiu. O princípio vital, né? Volta à massa de onde saiu. E aí, Kardec diz o seguinte: morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Então, os seres orgânicos, eles vivos, né? Eles estão usando a fonte vital, do princípio vital. Quando eles já não precisam dela, a fonte volta para onde veio e os corpos vão ser decompostos, vão se dissolver para formar novos corpos. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Ok? Então é necessário o corpo também estar funcional. Não adianta você ter o fluido vital se o corpo está, vamos dizer assim, estragado. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Então, seu corpo tem que estar em harmonia para
atuar em harmonia também. Destruída que seja por uma causa qualquer esta harmonia, o funcionamento deles cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou um relógio que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. O relógio ele pode estar com a bateria, né, com a energia, mas se tiver quebrado, não adianta a energia que o relógio não vai funcionar. No aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia, então, dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha em menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa aula, que não tenha ocorrido nenhum problema durante a aula. Por favor, se ocorreu, vocês podem me avisar. Eu vou verificar uma melhor maneira de colocar a aula para que não exista nada que atrapalhe, não é? Espero que seja produtiva, que vocês tenham perguntas. Se tiverem, coloquem nos comentários. Não deixem de dar o seu like, que isso é muito importante, curtir o vídeo, para que esse vídeo seja colocado mais que o YouTube coloque o nosso vídeo, né, nossa aula em exibição para as outras pessoas que buscam esse tipo de assunto. E compartilhem se vocês puderem, quiserem e acharem que assim deve ser feito, tá bem? Eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.